Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, mas hoje é que eu estou para falar de carros de loucuras e o SEMA Show, que é o maior evento automotivo de performance, de carros modificados do mundo. Já vim aqui vários anos, né? Tem histórias longas aqui que eu vou contar algumas para vocês aí ao longo dos próximos minutos aí do episódio para vocês nessas horas. Mas o episódio de hoje tem duas coisas muito legais que são muito diferentes aí, que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo. Uma delas é que eu estou trazendo aí os convidados aí, os brasileiros que vieram, estão aqui comigo, vou apresentar eles daqui a pouco. Vocês já conheceram ele no episódio passado aí do churrasco, do golpe lá na Fueltech USA, mas hoje eu vou trazer eles aqui no SEMA Show para conhecer. E para eles é a primeira vez, né? Todos vocês, é a primeira vez aqui no SEMA Show, então vai ser uma experiência muito legal de conhecer o evento. E também, olha aqui, ó, trouxe um carro pro SEMA Show. Pela primeira vez na minha vida, eu estou estreando um carro aqui no SEMA Show. Tenho orgulho de estar apresentando o DeLorean Fueltech aqui, o DeLorean AFD, como eu batizei ele. E esse carro, para mim, é um carro que significa muita coisa, né? Mas o episódio do DeLorean, vocês já viram muitos detalhes da construção. Vocês vão ver ele hoje finalizado aqui e nós vamos procurar mais carros com Fueltech, nós vamos procurar mais coisas para mostrar para vocês aqui nesse dia de hoje no evento. Então, bota aí na TV, prepara o chimarrão, a cuca aí, ó, que hoje o episódio vai estar muito legal aí, ó. Tá, agora é o seguinte, ó, chegamos aí em Las Vegas, né? Chegamos. Tão recuperado de Atlanta lá, da viagem lá, tava legal? Tava legal. Então assim, ó, pra quem não acompanhou o episódio passado, que foi o churrasco lá na Fueltech USA, né? Fizemos bastante coisa lá, destruímos o carro, fizemos churrasco propriamente, mexemos nos outros, bastante coisa aconteceu naquele episódio Burnout, vocês viram aí. Então, acho que foi uma experiência legal aí. Os caras passam aqui no normal. Então, foi uma experiência legal, né? Eu acho que foi bem tri. E pra vocês aqui, tu já tinha vindo dos Estados Unidos, né? Tu também? Eu não. Tu não? Então tamo um que já tinha vindo, 3 que não tinham vindo, tu também não tinha vindo, né? Não tinha vindo. É. Não tinha vindo também, né? Pensando agora. Relembrando, né? O Juan foi o ganhador, aí, o primeiro sorteado aí do sorteio. E o Lucas foi o segundo aí que ganhou o prêmio aí justamente na promoção Gearhead Fueltech, que é o que a gente está encerrando agora, né? Então, não sei se alguém de vocês vai ganhar o Mazda, quem é que vai ganhar o Mazda, quem vai levar o Mazda. Esse aí vai ser um pouco mais doloroso de entregar, mas ao mesmo tempo é o seguinte, tá muito legal essa viagem. E uma coisa que eu até ia dizer pra vocês, assim, conhecendo vocês melhor agora, eu já fui muito feliz que, cara, vocês realmente dá pra ver que vocês estão curtindo, assim, sabe? Não é uma coisa assim que o cara não é ligado nisso aí, né? É um mundo diferente que deu pra ver muita coisa diferente, né? Não, deu pra ver muita coisa diferente. A gente andou nos carros, fomos no encontro lá no Café em Octane. A gente foi lá, muito legal, vimos outros carros da hora, que normalmente a gente não tem lá no Brasil, não vê lá, né? Foi muito show. Não, e o evento é muito grande, né? Sim. É tipo assim, todo mundo, a gente vê... Eu mesmo vinha pela TV, né, antes de ter vindo a primeira vez e não imaginava, assim, quando o cara chega aqui é muito maior do que o cara imagina, né? Então, estão preparados para caminhar bastante aí? Bora! Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o DeLorean, que eu tô mais curioso de ver o DeLorean agora aqui, que ele tá pra lá, e depois a gente vai passar por dentro aí no evento. Vamos lá. Tá tri, hein? Temos um carro no SEMA ali, ó. Que legal. O A700 aí, ó. Pra lá, pra lembrar o Time Machine. Os bancos. A caixa de ar ali, que legal que ficou. E aí? Parabéns, hein? Missão cumprida. Você não tinha visto ainda a não frente tinha baixa, visto né? baixo. Com não. Os frisinhos, cara. Os emblemas, né? Nem as nano lá, você não tinha visto. Tinha visto. Como é que tinha ficado, né? Não, ficou muito tri. Vá. E tá fazendo sucesso. O emblema ficou legal aqui. Missão, hein? Cara, tá fazendo sucesso. Os caras estão... Tá direto. Aqui, ó, tipo, tem pouco brasileiro aqui na volta, mas toda hora o pessoal vem e foi bom por isso aqui que o cara dá uma lida ali. Aí você vê no rosto dele quando ele lê Ferrari. Dá aquele... Aí ele fala, não pode ser, vou lá ver. Aí ele vai lá ver, caralho. Tá legal, hein? Estamos no segundo dia do SEMA. Vou botar pra vocês um clipezinho aqui que a gente gravou no dia de ontem, porque ontem foi um dia de reconhecimento aqui, tanto meu quanto da turma aí. Os caras aí, ó, já estão cheios de sacola de compra aqui, ó. Gostei dessa tua sacolinha aí, ó. Passearam bastante ontem? Já viram tudo ou não? Ainda não. Uns 10% do SEMA? Por aí. É grande, né, o negócio? Hoje nós vamos dar uma volta e vamos pegar alguns lugares, mas eu vou deixar um clipezinho aqui do que vocês passaram ontem aí, porque eu quero ver também algumas das coisas. Eu vou conseguir ver um pedaço menor ainda do SEMA, então assista o clipe aí, ó.
agora é o seguinte, agora eu vou mostrar pra vocês que eu vim ontem aqui pra ver o DeLorean. Vocês viram aí a reação de ver o local dele aqui, ver como é que ele chegou. Mas agora vou mostrar alguns detalhes. Vem cá, Alexandre. Bom? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Bom dia. Hoje é quarta-feira, segundo dia aqui do SEMA. Segundo, né? Segundo dia, Oficialmente segundo dia, né? E cara, vem cá, gurizada aí também, ó. Tem um presente aí pra vocês, a camiseta oficial aí, ó. A Primeira mão. Turma que trabalhou no carro aí, né? Obrigado. Vários dias aí trabalhado, várias noites. Cadê o Japa também? Tá vindo aí, não chegou ainda. Depois a gente dá, ó. Tá se recuperando. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Não, e a camiseta é o seguinte, ó. Ela é... modéstia. Eu vou dizer que no momento é a minha camiseta preferida. Já tive outras, mas o logo ficou muito legal, assim. Das portinhas, né? E atrás aqui, ó. Atrás a gente fez uma analogia bem aqui, ó. Back to Fueltech, ó. Que é do logo do filme, ó. Inclusive essa aqui é a placa do carro mesmo, tá ligado? Ah, é? Você conseguiu? Eu consegui FT, sim? A placa é FT do carro mesmo. E o escapezão do estilão. Escape aqui, que é o nosso já temos de como fazer. Isso aqui a gente pegou a imagem do escape do C8 pra fazer. Agora não pode fugir disso aqui, tem que ser igual isso aqui. Igual. Show de bola, obrigadão mesmo, hein? Obrigadão. Gurizada é. E aí, tá contente, tá animado? Cara, o que não, você tá tô achando? muito animado. O carro tá. Vou dizer, as coisas assim, pra quem viu o episódio, né, do outro dia, teve várias coisas que acabou mudando, feito no carro, que mudou bastante, especialmente na parte externa, né? Então, por exemplo, aqui a parte de o inox, vocês lixaram ele, foi né? escovar, aqui já caiu uma sujeirinha nele, mas ele foi todo escovado, tá? E escova com uma... Scotch-Brite tipo mesmo. Scotch-Brite mesmo. Um bom brilzão mesmo. Bom Só que assim, daí você acha a gramatura que funciona melhor, né, pra não agredir tanto. E assim, tem que lixar sempre num sentido. Sim, porque ele lixa assim, né? E a gente teve um problema que o antigo dono lixou alguns lugares na vertical. Sério? Pra conseguir você lixar. Aí você tinha que lixar tipo em outros ângulos, até você conseguir enganar ele pra ter um visual legal, entendeu? Caramba. Também foi colocado os frisos, os adesivos laterais, vamos baixar aqui, cuidado da mão. Sim, então os adesivos lateral, até uma menção honrosa aí, o Luiz do design nosso, que usou o arquivo do Fernando Siloto, que é o cara dos DeLorean no Brasil, e ele tinha o arquivo original das dimensões em CAD feito do adesivo. Aí o Luiz nosso pegou e modificou, em vez de fazer... E ele tirou o DMC. Em vez de DMC, ele botou a FD. E um monte de gente pergunta o que é o FD, ó. A FD é o seguinte, é Anderson Frederico Dick, que é meu sobrenome, mas também tem versões de Anderson Fueltech Dick. E também tem versão do AFUD, que é um termo em gaúcho, né? Gauchês, digamos assim, que é para bem como é que se fala sobre uma coisa muito legal. Muito massa, AFUD. Então eu sempre falei isso na vida, então ficou meio que várias explicações pro FD. E eu quis fazer também o carro como, em vez de DMC, tipo assim, uma outra explicação também é o seguinte, é como se não é um DMC DeLorean, é um AFD DeLorean. É um AFD DeLorean. É que nem tem fabricantes, por exemplo, que fazem carros assim, que nem, parece um Porsche, mas ele é um roof. Ou ele é um outro carro assim, que não é baseado naquele carro, mas Exatamente. ele não é propriamente aquele carro. E é uma coisa até, muita gente perguntou e eu expliquei, falei, vocês entendam uma coisa, isso não é um carro que vai ser comercializado, não é um carro que vai... É uma coleção, é um carro de uma coleção, é um carro muito especial. Então por isso que a pessoa, né, o Anderson optou por colocar o AFD, porque faz parte da história, entendeu? É uma coisa bem única mesmo, assim, né? E aí as faixas, e quem fez as faixas e imprimiu foi o Leandro, da Premium, lá que faz as lavagens. Faz as lavagens, ele tem um negócio de imprimir. Já se empenhou lá. Já se empenhou e achou a gramatura. Eu acho que ele achou certo. Ficou muito legal. Porque ele não é um lisinho, né? Porque ele é o rugoso, né? E é um adesivo diferente, assim. Foi feita a caixa lá, né? A caixa aqui que é uma coisa muito legal aqui, ó. O projeto dessa caixa é do Gustavo Ferro, né? O Iron Gus, pra quem não conhece lá, o cara da Maserati, o motor de Maserati no Corvette C5, né? Isso. C4. C4? Achei que era C5. Eu acho que é C4. E o Gustavo também fez o scanner da transmissão. Então ele fez todo o scanner, a gente mostrou no outro episódio, né? Mas a caixa, o que foi a nossa ideia? Fazer uma caixa que lembre um capacitor de fluxo, então tem essa borracha, tem esse visor de acrílico e a caixa de inox aqui. Então ela obviamente é maior que o capacitor de fluxo, né? O capacitor de fluxo, para quem não assistiu o filme aí, a trilogia De Volta para o Futuro, o capacitor de fluxo ele basicamente tem
É um triângulo iluminado assim que faz, vou botar uma imagem aqui, que faz a viagem no tempo ser possível. Isso aí foi a invenção do Dr. Emmett Brown para fazer a viagem no tempo possível. E aí e ela fica bem ali no meio dos bancos. Então, como a gente precisava fazer a admissão, a gente fez alguma coisa assim. Só que a gente acabou botando os filtros de ar agora ali. A ideia original era botar 2 tubos assim, iluminados. Ainda é a ideia. Né? Só que os tubos iluminados, eles acabaram não ficando muito bonitos, não deu muito espaço e ficou em cima. Porque isso aqui acabou chegando quinta-feira. Não, sexta. Ah, chegou na sexta mesmo? Chegou na sexta. E tinha sexta, já tinha que carregar e vir pra cá. Sexta, literalmente foi assim, o carro tava alinhado pra entrar no trailer, chegou o correio, o UPS. Aí a gente correu, abriu a caixa, não, peraí, vamos montar, volta o carro. Montamos ali, fizemos o LED e tal, pra vir com o negócio pra fazer mais sentido, senão não ia fazer tanto sentido as bocas ali da admissão pra dentro. Um filtro. E aí a gente vai fazer agora, vai mudar aquilo ali, vai fazer realmente uma tomada iluminada, assim, ele tá iluminado, mas vamos fazer uma iluminação diferente ali. Vai ter uma tomada de ar que vai vir para as caixas de roda aqui. E aí a tomada que vai ser legal, porque ela vai vir, provavelmente ela vai ter que fazer por aqui, né? Vai aparecer aqui talvez. Vai. A ideia é que elas fiquem expostas, então quando você puxar o banco aqui, você vai ver um duto saindo daqui e entrando para lá. E aí aqui para trás ela vai vir e vai tomar aqui dentro dessa caixa, e aí o filtro vai ficar aqui dentro, e aqui ela tem uma entrada de ar bem legal, ó. Você pega um ar frio, sabe? E essa entrada de ar aqui vai entrar um cold air mesmo, assim. E aqui a gente vai fazer 2 janelas de inspeção para poder dar manutenção no filtro. Sim. Na verdade uma já até tem, a gente vai fazer uma igual lá, e aí o filtro vai ficar guardado aqui dentro dessa caixa de roda, vamos dizer assim, sabe? Sim. E agora... Aí aqui atrás também... Não, aqui atrás na verdade não teve... Foi colocado só os escapamentos que a gente já tinha colocado, né? Isso, concluir o escape, né? As pontas de eixo. E aqui a 700 a gente fez um painel, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A imagem do painel aqui ficou bem o painel original. A gente botou aqui tipo um nível de plutônio, ó, o nível do tanque na verdade, ó. Vamos fazer esse gauge aí. Aí tem a temperatura do motor, tem que ser na bateria, velocímetro, RPM aqui nós vamos ter que mudar, aqui tá 8.000, vai ser... Eu acho que esse motor vai gerar uns 9.000. Vai ter que virar, né? Porque uma coisa legal desse motor é o seguinte, ele tem um volante bem leve, né? A gente fez um volante bem leve, então ele vai girar bem rápido assim. E aqui tem pressão de óleo, pressão de combustível, o nível de combustível aqui, mas vamos mudar o nível de plutônio. E aqui o lambda aqui, a gente fez uma analogiazinha ao capacitor de fluxo. Uma curiosidade que o painel original ele vai até 80 milhas. Sim, mas aqui isso a gente vai ter que fazer, uma coisa que nós vamos fazer, uma brincadeira, vamos botar que ele vai chegar em 188 milhas por hora. Ah, entendi. E aí vamos botar o painel até 188 milhas por hora. Isso vai dar só uma multiplicadinha. Vamos botar 100 milhas a mais, porque bobear deve... Não chega. Relação de marcha. Talvez chega, né? Se der uns 600 cavalos de um nitrinho, acho que chega nisso. Vamos fazer o seguinte, ó, uma coisa que a gente estava falando, vamos mudar o carro de lugar, vamos empurrar o carro e vamos botar ele de ré para ver se... Para acompanhar a reação do pessoal. Porque a gente quer ver se para deixar o motor exposto para o outro lado, né? Tá? Vamos lá? Eu vou sentar e vocês empurram. Ficou legal? Vamos ver. É bonito o carro, né? Eu acho. Eu quero ver esse carro andando. Baixinho, dando um rolezinho. Cara, vai ser tri, hein? E você viu que você virou toda a direção, ela não pega? Não pegou. Não Falei pra você, ele não vira muito, né? Não é um carro muito virador. Então, assim, agora tá quase tudo esterçado. Ele dá fim de curso rápido, né? Então eu acho que vai dar pra andar com ele bem embaixo. Sim, show. Não, mas o carro ficou... A roda aqui, ó. Eu vou dizer, a roda assim... Olha só o desenho aqui, o pneu... O fitment aqui, tudo. E eu vou te falar, a roda, inclusive a roda viralizou em um monte de grupo de DeLorean, os caras todos pedindo o tércio da Pure Wheels, né, que é o que fez a roda. Diz que já recebeu dezenas de pessoas interessadas aí, vamos ver se vai ter um monte de DeLorean por aí. Eu fico até feliz se tiver um monte que use, porque... Lançar a moda, né? Lançar a tendência, né? Porque é legal, esse carro ele merece uma roda maior. Porque é o que você falou no episódio. Por mais que você tente fazer várias combinações de roda, parece que você põe, mas não fecha com o carro, não aceita assim, ó. Não aceita perfeito com o carro, sabe? Então, essa configuração, a cor, tamanho, isso daí parece que encaixou bem legal no carro, assim, ficou muito bonito mesmo. A altura, o tipo do pneu.
Os proxies fica bonito pra caramba. Não, e tem que ser um pneu mais com massa, né? Porque senão ele vai ficar desconfortável, né? Aí você tem bastante conforto ainda pra curtir o carro. Show. Vamos ver. Quero ver a reação das pessoas aí. Vamos ver. Acho que vocês pegaram algumas reações aí. Vamos deixar um clipezinho. Eu tenho várias fotos assim com o carro lotado, cheio de gente ao redor fazendo vídeo e fotos. Show. Vamos ver aí. Beleza? Ferrari motor inside. Yeah, look. It's the motor for Ferrari. Nice. That's nice. Trae motor de Ferrari, güey. Oh shit, a Ferrari motor. Oh! Yeah. Whoa! No, there's no way. Holy! I bet this thing. Sim. Que massa. Not much original about this one. That's fucking. Look at. Oh my god. What is this? Oh, mira, tiene un motor de Ferrari. Hijo de puta, mira el motor, weón. Holy fuck. I'm sitting in the street, man, that's nuts. Hell yeah. 6-speed Porsche 911 G97 trans. Wow. Yes. Yeah. We're recording our reactions. Oh, they are? Okay, we need to go like that. Mais um dia aqui no SEMA Show, acabo encontrando por acaso aqui o seu Diego Iga. Muito prazer revê-lo. Cara aí do Hyperdrive, né? Que eu acho que tem muita história aí pra quem não necessita apresentação, mas eu digo, sempre tem alguém que talvez não... Seja novo no canal, né? Seja novo, não te conhece, mas o Diego Iga é o piloto de Fórmula Drift, mas ele tem uma história muito legal aqui nos Estados Unidos, que ele ganhou o Hyperdrive, que é o programa do Netflix. O Hyperdrive foi um programa feito pela Netflix de 8 episódios. 8? Agora 10 episódios. Acho que foi 10. Rapaz, mas já faz tanto tempo que eu já tô até errando as contas. Já. 2017 gravou, foi 2018 que a gente gravou. 2018, 2019 o reality show veio ao ar e a gente conseguiu levar a melhor. Cara, foi muito legal, assim, aquela história lá, nunca mais vou esquecer, assim, porque vocês estavam subindo com o Mustang, pararam na Fueltech USA, né? Trocamos o câmbio, trocamos o paralama traseiro, colocamos FT600, fizemos o acerto. Não, acertamos num estacionamento lá. Se lembra? Tive que sair vazado rápido com medo. Cara, depois ficou, acho que foi quantos dias? 45 dias gravando aquilo? Não. Foram 20 dias de gravação. De tempo até eu e meu pai chegarmos em Nova York, né? Que foi gravado em Rochester, na cidade de Rochester, até a gente ir embora. Cara, e aí, e lá ainda gravava de noite e ainda tinha que ficar acertando o telefone. Você lembra? A gente ligava pro Luiz, tipo, meu, o carro deu isso aqui, o carro deu aquilo ali. A gente teve um problema lá, que inclusive o reality show não colocou. Mas na minha primeira competição, no primeiro dia, a gente, na verdade nos treinos, a gente detectou que a gente tinha um problema de temperatura. Você lembra? Sim, que o carro do nada perdia o sinal? Depois até que eu levei o carro pra você, recentemente você trocou o sensor pra mim.
Enfim, eu esqueci de trocar o mapa, porque a gente fez uma correção, Um pra né? bater arranque frio e um pra andar. E eu esqueci de trocar. E no meio da prova, o carro... Eu fui, troquei o mapa correndo assim, na reta. O carro voltou à vida, eu voltei a acelerar. Os caras não usaram essa imagem, cara. Isso daí seria muito massa usar, mas foi um grande desafio. Mas deu uma exposição muito boa, assim, pra nós também, pra ti, né? Tu acabou ficando conhecido mundialmente por isso, né? Tinha gente do mundo inteiro, né? Depois disso eu fui chamado para fazer evento nos Estados Unidos, né, onde eu tô. Não é o caso, o convite não veio de agora, mas outras vezes fui para a Indonésia. Enfim, diversas apresentações acabei fazendo. Que legal, né, meu? Muito bacana. E tinha o francês também, né, que tinha um DeLorean, né? Tinha um DeLorean. Ele não tava com o DeLorean na época, era um Charger, depois, né? ele fez depois do DeLorean, aí ele botou o motor dianteiro no DeLorean e tração traseira, né, fez com câmbio. Rapaz, mas coube? Pois é, né? É baixo, né? Ele cortou, acho que o capô fica até pra fora a admissão ali, porque o carro é bem baixinho à frente. Bem baixinho. Nem sei como é que ele coube. Mas e aí, então, temporada esse ano foi embaçada aqui, né? A temporada foi pedrada, é meu segundo ano competindo aqui, né? E assim, foi um ano muito melhor que o ano anterior, sem sombra de dúvidas, tanto com o carro, equipe, eu como piloto também, né? O drift aqui nos Estados Unidos é um drift muito mais rápido, um drift muito mais competitivo, né? Todos os carros andam com pneu muito largo, mais de 1000 cavalos todo mundo tem. E as pistas parede. Cara, então foda, a margem de erro é mínima. Mas enfim, tivemos um ano de muito aprendizado novamente. Não chegamos onde queríamos em relação aos resultados de pontuação dentro do campeonato. Mas eu estou bem satisfeito com tudo que a gente passou, porque a gente não tem grandes marcas apoiando, né? Eu digo em relação a patrocínio. Por exemplo, o patrocinador Master, igual a Ford, é uma empresa que está dentro do esporte, coloca uma grana forte. A Nissan coloca uma grana forte. Até vou fazer o jabá, se tiver alguém assistindo aí que tiver interesse, é uma oportunidade incrível. A gente da Feotec ajuda também, né? Mas assim, um patrocinador grande, alguma empresa que está interessada em fazer algo maior é muito bem-vindo, né? Com certeza, para ajudar todo mundo, né? Hoje, todo mundo, né, não só nós da equipe, mas as pessoas de fora conseguem analisar isso com muita clareza. Que hoje o que nos falta é recurso financeiro para poder ter mais peças reservas, para poder fazer mais treinos fora da temporada, sabe? E eu acabo sendo mecânico, acabo sendo piloto, acabo fazendo tudo. Acabo fazendo tudo junto com os meninos. Então, às vezes eu tô ali pronto para alinhar, para competir. E aí bate aquele flashback, né? Das madrugadas apertando o parafuso, das noites dirigindo sem dormir. E o motor reserva foi no início da temporada, já embora, né? Aí você acompanhou, era fácil. Mas faz parte, cara. Eu digo assim, quanto mais desafio, assim, eu tenho certeza que quando tiver a vitória, quando tiver, assim, crescendo, tu vai valorizar o caminho, sabe? Porque pessoas que assistem os sucessos, né, eles só veem, pode ter a impressão de que o sucesso não teve uma derrota antes. E na verdade as derrotas... O lado bom, né? Muitas vezes as pessoas não acabam acompanhando o lado ruim. Mas eu acredito muito no que você falou. Eu acho que são muitas provações, né? Eu costumo dizer que está acontecendo, que vem acontecendo. E às vezes eu olho para trás e falo, mas por que isso de novo, sabe? Mas eu fiz tudo certo, tudo do jeito que tinha que ser. Aí... Mas com todo mundo, né? Todo mundo vai ter uma história assim. Com certeza. Mas, cara, é legal. Tô torcendo, como sempre. Revê-lo. Obrigado pelo apoio sempre. Fico feliz aí de te ver aí o terceiro ano indo pra Fórmula Drift. Não é fácil, né? Não é. E vai dar certo, vai dar certo. E mudando o lado, parabéns, viu? Valeu. O Anderson cada vez surpreende mais nos projetos. Não tem jeito, o cara não para, cara. Não para. E é muito legal o conteúdo que você vem fazendo, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, eu era youtuber, você era patrocinador, hoje você é o youtuber. E a gente acaba tendo uma relação de amizade muito boa com tudo isso que vem acontecendo. A gente aprende junto as coisas, né? Exato. E, porra... Quero ver se tu vai ganhar um RX-7 aí, imagina. Já pensou? Rapaz, mas se eu ganhar aquele carro, pode ter certeza que eu não vou vender, tá? Bom. Não vou vender e vou usar bastante. Até brincadeira à parte, a gente tava dizendo, cara, eu tô mais ansioso com a entrega do RX-7 do que eu imaginava. Porque vai ser agora, imagina, o pessoal vai estar assistindo esse episódio aí no dia 15 ali, vai faltar uma semana, até o dia 22 acaba o período para entrar na promoção, né? E aí no dia 30 vai sortear.
Cara, no dia 30, quando eu ver o nome da pessoa, assim, eu vou dar uma curiosidade. Primeiro eu vou ter que entrar no Instagram do cara lá 100%, né? pra Tem que entrar pra ver. o que é o cara. Aí segundo eu vou olhar se o cara me mandou uma mensagem. Teve alguns que me disseram assim, ó, eu vou deixar o carro contigo, eu vou não sei o quê. Vou só checar o que o cara me falou antes. Isso é massa, né? Vai que o cara fala, não, deixa aí no museu da Fueltec, eu vi que você postou esse dia. Tem vários que falaram assim, então ó, vou dar uma inspecionada antes ali pra ver se, antes de eu ligar pro cara já. Não, mas quem ganhar aquele carro, putz, eu imagino pra você, deve ser um mix de sensação muito grande, né? É. Tipo, uma fatalidade que veio acontecer, a ideia de conseguir gerar, né, capital pra poder reerguer todas as coisas, e tem um apego pelo carro, aquele carro eu sei que você montou pra você, tipo, questão de pintura que você fez o carro inteiro, motor, estética, tudo completo, né? E fico feliz assim, porque no final cumpriu o seu propósito, entendeu? Sim. Tipo assim, a ação deu certo, a gente conseguiu, ela nos ajudou num momento muito crucial para a empresa. Foi muito difícil, assim, já tinha comentado antes contigo, né? Financeiramente é um desafio muito grande para todas as empresas que foram afetadas e a forma de ajuda financeira, assim, até de empréstimo, de governo, esse tipo de coisa demorou muito para chegar. Então, tipo assim, a gente precisou ser criativo em formas de reagir nisso, né? E felizmente, eu digo, o Mazda vai ficar com uma memória boa pra mim, porque eu vou me lembrar que ele foi parte da reconstrução, da reerguer, sabe? Então, faz parte da história da Fueltec, né? Não só do Anderson Dick, mas sim da Fueltec. Mas se for pra alguém que vai curtir o carro e que vai cuidar bem, vai melhor ainda, né? Se você não comprou, aproveita a promoção e compra logo, viu? Que eu já comprei os meus. Boa. Show, meu. Obrigadão. Obrigado. Vou voltar a trabalhar, tem que conseguir patrocínio aqui ainda hoje. Vamos lá, vamos ajudar. Valeu. Show. Vamos dar uma volta agora com os guris lá dentro, com o pessoal que ganhou do sorteio aí. E vamos... nem olhei direito aí no Central Hall, porque ali é o principal. Vamos lá. Agora é o seguinte, agora nós vamos dar uma volta lá dentro. Vocês já viram os lugares aí, né? Vamos ver o que tem mais de interessante, porque tá 16% de umidade relativa do ar e tá 17 graus. Só que, tipo assim, é tão seco o ar aqui que... Não sei se você estava acostumado com esse ar seco assim. Não tô. É muito seco, né? Vamos... Chega no sol, fica queimando, no frio, na sombra fica frio. Ó, vamos dar uma volta lá agora aqui dentro. Estamos aqui, ó, esses Porsche. Esse aqui é feito pelos caras, aqueles lá, né? Ó. Tu que gosta do jeito que ele faz, não? Eu gosto. Alguns é too much, né? O cara senta e corta, sem dose lateral, né? Mas tipo, é meio no limite de demais os cortes, né? Uma coisa que tem aqui muito assim, tem bastante stand, ó, dos caras tem um stand pequenininho assim e uns stand grande, ó. Tudo misturado, ó. Essa parte aqui, ó, que é bem a divisão do salão do Central Hall. Aqui tem o stand da Toyota, né? Olha aqui, ó. Aqui os caras têm os carros novos, assim. E fazia tempo, a Toyota tinha algumas dos fabricantes que não tinham vindo no ano passado. Agora os caras voltaram, ó. E aqui que é o parte do Central Hall principal, assim, que é onde é que tem os stands. Agora aqui, ó, chegamos no stand da ProCharger. Os caras têm um monte de coisa legal aqui, ó. Esse motor aqui a gente vê direto, né, cara? O motor Proline que fica lá, né? Toda hora eu vejo, mas é legal ver aqui, ó. Tá com os injetores. Motor completo. Esse motor, pra quem pergunta às vezes, do jeito que ele tá aqui agora, é uns 130 mil dólares o motor, assim. Se for converter aí é mais de 1 milhão, assim, com importação pro Brasil, por exemplo. Aqui com o injetor nosso 170, tri, hein? Aqui é legal de mostrar, ó, ProCharger nada mais é do que um turbo em vez de ter a parte quente que sai do escapamento, do gás do escapamento, ele tem uma correia, né? Então esse aqui, por exemplo, vai ser uma serpentina, que chama aqui, ó. É uma correia que vai tipo uma correia de acessórios e aqui dentro ele tem uma relação que aumenta muito o giro, porque normalmente um ProCharger desse vai girar 70 mil RPM e o motor gira, por exemplo, 7 mil. Então ele tem que ter no mínimo uma relação aqui de 10 para 1, 9 ou mais ou menos para girar o Supercharger. E aí ele, na verdade, ele admite o ar aqui, comprime e pressuriza no motor. Tem esses aqui, por exemplo, esse aqui é o D1X, exatamente o que eu tinha no meu Corvette preto, o C6, aqueles EO6. Depois, esse aqui é um P1, que eu acho que é um pouquinho maior, ó, menor. Não, esse aqui é 1075 cavalos, esse aqui é 950. Tem o C1 aqui que é menorzinho, ó, para 700 cavalos. Um menor ainda, 250 cavalos, nem sabia que tinha esse pequenininho. E aí tem um F1 aqui que já vai para 1.500 cavalos. E esse grande que é o que a gente vê nos motores lá gigantes mesmo, que é para 4.000 cavalos.
Vamos dar uma olhada aqui como é que é por dentro, ó, para entender. Olha que legal. Aqui tem um encorte, ó, que dá para entender exatamente bem, ó. No motor, ele tem... Esse aqui não é por correia, né? Ele é por engrenagem. Então ele basicamente troca ali, já tem uma relação aqui e ele toca. E daqui, ó, o motor gira ele por aqui, ó. Só que olha só, cada voltinha que eu dou aqui, ele dá várias voltas aqui no compressor, ó. Então a relação é bem grande, ó. Ele gira essa engrenagem, que gira essas aqui, ó. Então qualquer giradinha ele já gira bastante o compressor, ó. Na verdade é assim, ó. O que ele faz? Ele pega o ar aqui, comprime o ar na volta aqui assim, e enfia o ar comprimido para dentro do motor. Então, esse é o funcionamento do ProCharge. A diferença do turbo é que o turbo basicamente tem a parte fria, quente aqui, que vem os gases de escapamento, se faz um eixo aqui, ele faz girar também dentro, só que ele não tem relação, é 1 para 1, né? Então, muito legal assim o sistema de ProCharge, a maneira como os caras desenvolveram. No jet ski que eu tenho é exatamente igual, é um supercharger desses com engrenagem que toca direto pelo virabrequim. A vantagem dele é que ele não pesa no escapamento, ele não dá contrapressão, então com muita pressão de turbo ele não chega a dar contrapressão do escape, o escapamento fica livre. Nos carros aí de arrancada isso é muito importante porque o escape faz um efeito de permitir empurrar a frente para baixo e segurar a tração no chão, então o carro está na verdade empurrando o carro inteiro para baixo pelos gases de escapamento. Por isso que, por exemplo, no carro do Luiz, lá quando a gente passou no Dinamonte, furou o teto lá de tanto fluxo de escapamento que vai para cima. Emitido do motor, né? Ele vai direto no comando, né? Ele gira direto com o virabrequim, na verdade. Então ele não pesa no escape, mas em contrapartida ele tira a potência do virabrequim, porque ele literalmente pesa no motor. Agora, aqui nós estamos na parte principal do Central Hall, que tem vários stands, e bem ali onde é que está esse da Milling ali, é onde é que a gente tinha o stand nosso da Fueltech 2022, e aí 23, na verdade, aqui tem uma particularidade no SEMA que é o seguinte, todo ano eles zeram o mapa e todos os anúncios, as empresas que estão expondo vão de novo pegando os lugares que eles querem por uma ordem de quanto tempo eles já estavam expondo aqui dentro. Como a gente já estava expondo só um ano, 2022, na verdade, várias empresas cancelaram, a gente conseguiu um espaço bom. 2023, quando a gente chegou na hora de escolher, acabaram só sobrando espaço bem no canto lá no final, assim, que eram espaços bem ruins. E, na verdade, o nosso espaço que a gente estava ainda tinha uma porta grande de acesso que eles fecharam no ano passado para acesso. E aí, quando a gente percebeu, o evento começa tipo 9 da manhã, chegava meio-dia, assim, não tinha quase ninguém ainda chegando, porque a única maneira de entrar era literalmente pelo oposto, assim, então o cara tinha que vir caminhando todo o evento para chegar no stand. Então ficava a manhã inteira praticamente vazio. E aí a gente ficou na dúvida se a gente ia conseguir um espaço melhor esse ano. Quando abriu em maio a parte da seleção dos stands aqui, eles mandaram pra gente seleção e ficou uns espaços piores ainda, pior do que no ano passado. E aí a gente estava justamente com a empresa afundada lá, com a enchente acontecendo no Brasil, não tinha nem noção de quanto tempo ia demorar para se reerguer, a gente decidiu não fazer um stand esse ano. Então foi um ano um pouco atípico, assim, a gente sente um pouco falta de não estar com o stand aqui, mas em compensação a gente tem vários carros aí, vários clientes. Deu para botar o DeLorean ali naquela parte externa. Até, vou falar, a gente tentou botar ele na parte interna aqui, tentou achar algum lugar para encaixar, mas na verdade todos já estavam ocupados quando a gente percebeu que o DeLorean ia ficar pronto. Mas em compensação é o seguinte, eu vou te falar, lá fora passa mais gente no carro do que muitas vezes aqui chamaria atenção, porque aqui dispersa muito, né? Então, no final das contas, esse ano foi um ano atípico aí para todo mundo, né? Um ano difícil para a gente estar retomando toda essa parte da enchente e da retomada, mas faz parte da caminhada e faz parte do progresso. Então, da mesma maneira a gente está vindo aí com a equipe, está trazendo os caras aí para passear, né, gurizada? E tem alguns carros aqui bem legais com o Fueltech que eu quero ver, que eu não vi ainda direito. Tem um especialmente que vocês vão ver aí que eu acho que vai surpreender muita gente aí, que ninguém imaginava até que dava para fazer esse tipo de aplicação. Os caras fizeram aqui um carro ousado aqui, eles fizeram um negócio em vez de para ser como se fosse destruído, olha só, fibra de carbono estragada, aqui tudo rebitado assim, tipo umas dobradiças, interessante aí. Aqui na frente quebrado. Aqui, ó. Olha só, quebrado aqui e botaram uma chapa por baixo de inox. É no mínimo controverso, tudo amassado o teto. Na verdade é o seguinte, esse é um carro, provavelmente um carro ruim, que os caras, em vez de arrumar para deixar zero, eles reforçaram os defeitos. Olha a porta aqui, ó.
Interessante. Motor de Hayabusa. Tu vê umas peças de fibra de carbono feito bem artesanal. Ó, esse aqui eu tenho em casa também, ó. Meu vermelhinho, ó. Das crianças. Só que os caras trocaram as rodas, ó. Gostei. Legal, né? Aqui, ó, os Porsche, os Lantinose de corrida, ó. Isso é legal, hein? Cara, olha essa roda na traseira. Legal, hein? Olha o desenho aqui aerodinâmico, assim, longuíssimo, né? Esse aqui tinha um slant nose lá no Rosé abandonado, né? Um 911 Turbo slant nose que o Rosé não queria vender naquela época. De repente tem que voltar lá no Rosé e convencer ele a comprar agora com aquela ideia da Lamborghini ali, que em vez de ficar arrumando, tu só bota uma chapa e diz que é moderno, fica mais fácil, né? Olha isso aqui, ó. O escape aqui. Cara, mas eu fico curioso, a única coisa, eles não juntaram os escape, ó. Pra mim o som disso aqui vai ficar um som de 3 cilindros de cada lado, assim. Devia ter juntado o escape aqui e feito um pouco mais comprido. Aqui os filtros daqui, ó, tá bem sujeira. Ah, aqui tem uma parte legal, ó, esses molduras de placa aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos é moda, né? Sempre se usou, né? Todo mundo gosta de ter alguma coisa assim. A gente tá lançando no Brasil isso aqui, pra quem quiser fazer no Brasil. A gente fez agora, tá no site da Fueltech, uma moldura de placa da FT com alguns dizeres bem legais aí. Ah, aqui tem uma coisa interessante, ó. Isso aqui é um cárterzinho de óleo para o óleo da turbina cair ali e aí ele tem que sugar, porque as turbinas estão muito baixas, estão abaixo do nível do motor, então não tem gravidade para voltar para o carro, para o motor. E a maioria das pessoas que precisam, quando bota as turbinas muito baixas, acaba precisando botar uma bomba. Isso aí na minha opinião, é um saco, porque se não fizer um cárterzinho, toda uma tractana dessas, ele fuma e sempre está fumando e a turbina não lubrifica direito. E é o caso da Ferrari, né? A galera acha que fuma, mas não, mas a Ferrari fuma por outra razão. A Ferrari porque a turbina está virada a 45 graus, assim. E aí não chega a ser uns 30 graus, ela está acima do especificado. E aí o óleo, em vez de ficar assim, o óleo fica, na verdade, vazando para o anel, assim. E aí quando desliga o motor, ele para de girar a turbina, ela não veda, né? Ela tem que tá girando para vedar. E aí ele cai no escapamento e aí no escapamento ele espalha em tudo, por isso que fuma. Não é isso. Agora aqui, ó, no stand da Vibrant, que é uma empresa que faz um monte de peça de alumínio, de titânio, conexão, bem legal. Depois eu mostro ali. Mas eles têm um jet ski, ó. Tem esse Mustang aqui, inclusive é do brasileiro, ó. Muito legal. Mas esse jet aqui, ó, que eu queria ver. Hey, how are you doing? I'm going to show it. Olha só. FT 550. What size turbo is it? 62. Ok. É um turbo aqui, uma 62 da Comp, ó. E ela não tem óleo, né? Ela só tem água. Olha aqui a coletor de emissão. Tudo bem legal, bem limpinho. Eles pintam por dentro o jet ski, ó. Coloca a FT, fica bem legal. Esses aqui são os caras que fazem, ó. This is the man. Vamos mostrar as coisas aqui, ó. Bruno, esse cara aqui, ó, foi uma surpresa boa aqui, um brasileiro na Vibrant, né? Eu já usava os produtos de vocês há muito tempo, bom né? Saber, bom saber. E aí fomos descobrir que tinha um brasileiro ali dentro. Eu me escondi lá, eu tô no cantinho ali, e daí agora eu tô botando a cabeça pra fora pra mostrar pro mundo o que a Vibrant tem pra oferecer. Cara. Não só para os Estados Unidos, não só pro Canadá, mas pro Brasil também. Queremos ver vocês no Brasil, né? Nós estamos tentando fechar parcerias o mais rápido possível, porque o mercado brasileiro acho que é um dos melhores mercados do mundo pra carro, velocidade. Cara, vocês têm uns produtos fantásticos, assim, ó. Eu tô no DeLorean, a gente vai usar vários, toda a parte de titânio aqui de vocês, né? Tem todas as peças, mas tem muita pecinha, muita peça legal, assim, Não, de acho que a gente tem alguma coisa em comum com a Fueltech, que é a paixão por qualidade. Então a gente não tem momento algum, a gente abre mão por causa de preço, por qualquer coisa, para entregar qualidade ao máximo. Então, assim, qualquer carro, que eu sempre falo para todo mundo, tem gente rodando com nossas peças carros de 2.000 cavalos. Você vê aqui, a gente tem o jet ski, a gente tem o snowmobile, a gente tem o carro. As mesmas peças que vão nesses carros vão num Honda Civic SI
É a qualidade, a mesma peça. Então você pode estar correndo numa corrida super importante, mas são as peças que as pessoas têm na rua. E a Fueltech é a mesma coisa. E uma coisa que eu acho legal, assim, cara, você tem muito SKU, né? Você tem muita peça. 3.600. Eu ia dizer 3.600 peças, itens, né? Quando qualquer coisa que eu disse, precisava tal coisa, entra no site lá, os caras têm, ainda tem essa versão, aquela versão. São titânio, alumínio, stainless steel, a gente tem de tudo. E a gente está tentando inovar cada vez mais, a gente está tentando copiar um pouquinho da Fueltech para entender para onde que a gente pode continuar crescendo. E o que é o produto carro-chefe de vocês hoje? A HD Clamp, que é aquele cara aqui, ó. Eu tenho no Supra elas. No meu Supra tem na borboleta ali, fica ótimo, né? Fica super bonito. No jet ski também eu também tenho. Exatamente. Mas você no jet ski você não pediu, você já tinha lá? Eu sempre comprei direto, né? Comprava, sempre comprei. Vai ajudar a gente a entrar no Brasil, então? Essa é o Catch Can. Cara, eu preciso de uma dessa. Posso abrir isso aqui e levar? Eu preciso de uma dessa. Fala o tamanho que você precisa depois, ó. A gente tem de 4, tem de 2, tem pequena. Cara, eu preciso de 4 pro jet ski. Vou te falar, vou te pedir essa semana. Tá bom. O jet ski, nós temos um problema lá que o jet ski, ele dá muito blow-by, assim. E ele tem, eu tenho, como é que eu vou dizer assim, é muito particular, assim, eu já fiz uns desenhos, assim, de botar para baixo, para cima, para um lado, e uns, quando veio, joga óleo para fora, enche rápido, e outros funcionam. E aí eu achei um que eu fiz, só que é horrível a caixa que eu tenho. É horrível, entendi. Mas é aquela que não joga óleo para fora. Entendi. Então, mas eu preciso com mais entrada. Isso resolve completamente o problema. A gente funciona super bem esse Catch Can. Dá uma olhada depois exatamente qual modelo você quer. Tá. E a gente, ele é legal, manda lá pra você. Ele é ventilado em cima, grande ali, né? Esse aqui. Tá, vou te chamar assim. Show, valeu, meu. Obrigado. Parabéns aí pelo logo novo, inclusive. É brasileiro que fez toda o redesenho. Time lá do Sul. Bom. Parabéns. Obrigado, bom evento aí vocês. Obrigado. Valeu, gente. E olha só isso aqui. Isso aqui é um snowmobile. Isso aqui é a versão de jet ski de neve, na verdade, né? Os caras botam uns motorzão. Esse aqui é um motor 2 cilindros, ó. Turbo ali. Wastegate, tudo bacana. Só que a jogada é o seguinte, ó. Ele tem uma esteira aqui embaixo, ó. Cara, isso aqui chega a ser afiado de cortar o dedo aqui, ó. Uma esteira toda de... As garras aqui, ó, de alumínio e cavoca. Tem uma esteira daqui, ó, até aqui, ó. Gigante. Isso deve ser engraçado. Você deve tracionar de uma maneira que deve arrancar o cara pra trás. Bem legal isso aí. Olha o que aparece aí, ó. NSX. Cara, eu sou louco por essa roda. Eu sou louco por essa roda. Os caras fizeram bem legal. Olha só. Olha aqui, a turbina aqui, ó. O intercooler aqui atrás. Mas esse aqui deve vir um rastilho de sujeira que, meu Deus do céu. Tem que andar com filtro aqui assim, mas... Que legal. Muito. Very cool. Que legal. Cara, é bonito esse carro, né? Eu faria pneuzão mesmo, menos fita isolante assim, mas é legal. A NSX vermelha aí tá na minha lista. Quase comprei no leilão, né? Vocês acompanharam, né? Aquele lá foi... Todo mundo falou, deu $40 mil aquele NSX, né? Todo mundo já disse, não, tinha que ter ido mais, mas é que o cara ia mais também. O cara comprou por 47, na verdade. Eu fui até 40. Não sei de onde é que os caras estão perguntando no último episódio. Vocês viram no último episódio alguma coisa sobre isso? Comenta aí se vocês estão curiosos, mas vamos olhar esse GT40 aqui, ó. Essa empresa aqui faz réplica dos carros da Shelby, né? Só que eles são os únicos que são aprovados ou licenciados pela Shelby para fazer. Até não sei como é que os caras fazem isso aí, mas isso aqui é um GT40, ó. Olha o escapamento aqui, ó. Isso é uma coisa legal aqui, ó. O escapamento dele, ó. Vamos comparar aqui, ó. Olha só, eles acertaram a ordem de ignição, porque não adianta só fazer um 4 em 1 de um lado, porque na verdade são alguns cilindros do outro lado que tem que fazer o cruzamento, ó. Então, por exemplo, ó, esse cone aqui de 4, ó, ele pega um cilindro desse lado, ó, outro cilindro desse lado e outro desse lado e um daquele, ó. Então são 3 cilindros desse lado e um daquele. E esse ali é a mesma coisa, ó.
3 cilindros daquele lado e um de baixo que vem desse lado aqui. Então esse um que cruza para lá é o que faz certinho dar o espaçamento entre os 3, os pulsos de escape. E aí o som do motor fica bonito. Porque quando tu pega e bota assim, pulsado desequalizado, fica errado. Por isso que as Ferrari tem um barulho tão bonito, porque eles pegam um lado tá equalizado e o outro lado tá equalizado, então precisa cruzar desse jeito. Quando é um motor não pensado nisso, eles têm que cruzar um cilindro para um lado e outro para o outro. Mas é um baita de um trabalheiro, a única maneira de fazer isso ali é assim. E ainda para bater os comprimentos é muito particular, né? Porque dá para ver que todos eles têm um comprimento provavelmente igual aqui, ó. Esse que está de baixo faz uma volta maior, os de cima é mais reto, né? E olha só o funil aqui, que legal, o funil é torcido, ó. O funil ele vem e torce. E tem uns abafadorzinhos. O barulho desse carro aqui deve ser fantástico. Mas tem um defeito aqui, que a sonda está virada para baixo, essa sonda aí. Provavelmente ela vai estragar. Só se a gasolina talvez não estrague. Mas a sonda virada para baixo assim não é o indicado, sabe? Então, viu? Achei um defeito no carro. Uma brincadeira. O carro é perfeito aí. Mas que coisa linda, né? Escapamento. E tô vendo se eles fizeram o esquema de escapamento de reduzir o duto, não. Às vezes eles fazem assim, de ver um duto mais grosso e reduzir o duto assim para diminuir o retorno do gás aqui. Mas não. Muito legal. Agora é o seguinte, ó, chegamos aqui no stand dessa empresa chamada Stryton. E esse aqui é um projeto que eu tenho grande orgulho, mas especialmente porque é um projeto muito diferente. Vocês não vão acreditar exatamente como é que é o motor disso aqui. É com Fueltech, mais de uma Fueltech, mas o cara aqui, o Vinícius da Fueltech USA aqui, que é um brasileiro, né? Muitos anos aí, alguns anos aí já deve ter visto ele no episódio tentando comprar um carro para ele, né? Foi lá, comprou o Golfzinho. Tá muito envolvido com isso aqui agora. Tá muito envolvido. Mas o Vini é o responsável, junto com o resto do pessoal do time do Brasil, daí por esse projeto aqui, né? Foi uma missão grande, né? Foi uma missão grande, porque foi um projeto pro SEMA mesmo, né? Porque a gente começou ele em abril, por aí, eu acho, né? E aí nessas últimas 3, 4 semanas a gente teve que botar tudo junto e fazer funcionar, né? Mas vamos mostrar assim, ó. É um Jeep, um Gladiator, né? Em 2015. 2015. Então ele, além de ter a suspensão, tem vários componentes brasileiros ali, até da DS, né? E da DS Track, e além disso ele tem toda, claro, suspensão, assim, essa parte de off-road, mas vocês estão vendo que ele tem um motor, ó, um motorzão a diesel aqui. Quantos HP chegou a chegar a carregar? Acho que dá uns 300 e poucos cavalos, assim, carregou 200 amperes, né? 200 amperes. Não dava nem ver o motor direito, mas é um motor a diesel aqui, ó. Só que a parte mais interessante, ó, vamos fazer a volta aqui, ó. Aqui fala do motor, né? Então tem uns eixos, um DS Track aqui Dana, ó, feito no Brasil. Tem transfer case aqui customizada, tem outro transfer case, tem parte, a DS Track tinha bastante coisa aqui. Aí o motor 5.9 Cummins 24 válvulas. Só que a jogada é a seguinte, ó, eles tiraram, a ideia dele era converter ele em híbrido. Então ele tem, por exemplo, o motor a diesel tá ligado num motor elétrico, né? E ali vocês estão vendo, tem duas Fueltechs ali, ó. As duas Fueltechs, uma controla o gerador, que está ligado no motor a diesel, e a outra controla o motor elétrico. Que é o motor de tração daí, né? Sim, vamos olhar no espelho ali, ó. E aqui, ó, as baterias, ó. Qual é a potência da bateria? Eu não lembro agora, mas ela tem 700 volts. Capacidade. E são 26 módulos de 48 volts cada. Sim, então é de alta tensão, um pacote de 800 volts, né? E esse pacote de bateria que está aqui, ó, ele é carregado pelo próprio motor a diesel. Esse motor aqui é um motor elétrico, um Cascade IM425, né? Isso, que está ligado no motor a diesel, e o motor a diesel toca esse motor elétrico, que na verdade funciona como um gerador. Isso. Que carrega a bateria. E aí a bateria é tocada toca esse outro motor elétrico aqui, que está ligado na caixa de transferência, ó. E dessa caixa de transferência sai a tração nas 4 rodas, ó. Só que isso aí, beleza, parece simples, né? Parece muito simples, a ideia era boa, bem fácil, né? Que aí tem todos os sistemas hidráulicos ali também, de suspensão. O que são essas coisas ali? Tem o esterçamento das rodas traseiras, né? Que é essas bombas aqui. Tá. E a dianteira também, que é tudo hidráulico. Aí tem o compressor, que é para suspensão. E aí ali atrás ali tem o carregador e o DC-DC ali, que é tudo integrado. Sim. E aí ele, com esse motor ele tem tipo, acho que qual que é a especificação do IM425? É 270 Nm, uma coisa assim, né? Não, é mais.
Não, acho que é uns Não, 600, 700. É 2.700 Nm de torque, né? Ah, tá, porque ele tem redução. Isso, é. Ah, sim, porque ele tem redução, tipo 270 kg De torque. de torque na roda, né? Digamos assim, porque ele tem as reduções, né? E aí, isso aqui foi um projeto, então, a gente teve que fazer todo um desenvolvimento customizado de software, né, do firmware na FT para controlar o gerador. Que aí, basicamente, quando a bateria chega num certo nível, o gerador, o motor a diesel é comandado pela FT e liga, e ele tem que manter uma rotação frequente, uma potência, uma rotação fixa, constante, para, na verdade, carregar o gerador com a potência rápida para carregar isso aqui. A ideia é que era deixar o motor a diesel na melhor faixa de eficiência dele, né? Sim. Para carregar a bateria e aí anda com o motor elétrico na tração a partir da carga da bateria. E também serve como, eles chamam de V2G, que eu acho que é Vehicle to Grid, que tu pode plugar, por exemplo, a tua casa ou um hospital, uma coisa assim, isso aqui serve como um gerador ambulante, né? Sim. E aí tu liga o motor a diesel, ele carrega a bateria e manda pra rede também. Sim, porque ele é um gerador, então realmente, se tu pegar ele, um gerador ambulante mesmo. Isso, Porque ele pode abastecer, na verdade, ligar a necessidade da casa, né? Da rede. E esse aqui é um projeto que tem vários objetivos, assim, uma é ter um range muito longo, né? Porque com um tanque de diesel grande, tu consegue, na verdade, ir muito tempo, né? Com uma eficiência muito grande. E ainda com a elétrica, ele consegue funcionar só no elétrico, né, sem o motor a diesel, e ainda consegue ser como um gerador, né, um gerador de eletricidade, né, e com armazenagem, né, porque mesmo se não tiver o motor de elétrico ligado, ele pode usar a própria bateria para suprir energia para casa, né, para o lugar. É bem interessante o projeto deles, visando assim um futuro nessa parte de gerador ambulante e também uma coisa militar, né? Porque eles dizem que o carro elétrico daí não tem emissão de calor, digamos assim, né? É difícil tu rastrear ele, né? Então, quando está totalmente elétrico, fica bem interessante nesse aspecto. Interessante, legal. Um baita num projeto aí. E foi em cima da hora, né? Chegaram, na verdade, uma semana antes ali, foi trabalhado horas. 2 semanas antes a gente foi pra Flórida lá e ele trabalhava tipo 14, 15 horas por dia pra conseguir. E teve o furacão ainda, né? Teve furacão no meio também. Telhou os negócios tudo lá. Foi um desafio, assim, mas também bastante gente envolvida, assim, bastante gente que deu sangue pra estar aqui no SEMA. É um projeto do SEMA típico, né? Mas ele entrou andando, né? Melhor que o Delore, que entrou empurrado. É verdade, na verdade a gente terminou 1 hora antes deles carregarem o carro, tipo assim, para fazer tudo funcionar, né? Desde a bateria, carregador on-board, carregador para bateria 12 volts, motor, inversor, e aí carregou no trailer ali e já veio para cá. E uma coisa legal, assim, a grande parte desse projeto foi executado do Brasil à distância, né? Isso. E a gente faz, assim, vários desses projetos de consulta, porque muita gente pergunta o que a Fueltech faz para motor elétrico, né? Então, na verdade, a Fueltech, ela comanda os inversores, ela controla totalmente elétrico, nem a gente tem o Gol, a gente tem o Mustang aqui elétrico nos Estados Unidos, que a gente não mostrou ainda, vou mostrar num episódio, mas e a gente faz um serviço também de consultoria. Tem várias empresas brasileiras e americanas aqui que nos contratam, como essa empresa aqui, para fazer consultoria do desenvolvimento da parte elétrica. Então eles tinham, esse é bem um típico caso, eles têm um projeto, eles precisavam fazer esse projeto funcionar. E a gente supriu inicialmente consultoria assim na parte do projeto, de especificação da bateria, o projeto da bateria, toda essa bateria a gente participou da especificação do projeto, até a parte de construção, a gente desenvolveu uma placa internamente para fazer a ligação dos terminais. Depois da especificação da bateria teve a parte de com personalização da própria Fueltech, né? Então a gente fez o controle para adequar o que eles precisavam de controles. Então, e além da consultoria mecânica mesmo, né? Que é a nossa própria oficina aqui na Fueltech USA, a gente forneceu mão de obra, digamos, para a parte da montagem, configuração, teste, e agora vai ter outra fase que vai ser teste em dinamômetro, que vai ser teste de eficiência, teste de potência mesmo assim, ou de estresse mesmo do veículo, e a gente vai fornecer isso aí. Então, muita gente não sabe, mas a própria Fueltech, na Fueltech a gente fornece esse tipo de consultoria para outras empresas. Então, tem empresa no Brasil, por exemplo, de transporte de caminhões, por exemplo, daqui a pouco quer fazer um controle de uma conversão para um veículo a diesel, tirar o motor a diesel e fazer elétrico, ônibus a gente já fez. Então, vários projetos desses aí. Às vezes, eu estou falando isso porque às vezes alguém que está assistindo aí tem algum projeto de eletrificação, de alguma coisa que queira ajuda, pode entrar em contato com a gente que a gente vai fazer aí o que precisar para dar certo aí. É bastante coisa para botar junto, né? Que é o BMS, que é o módulo da bateria, carregador, inversor, então a FT centraliza tudo, né? E ela que permite que o carro ande, que carregue, né? Define essas estratégias de uso. E essa parte da eletrificação na FT, a gente chama de FTE, né? Que é Fueltech Electric. Essa divisão tem no Brasil e nos Estados Unidos, a gente trabalha em conjunto, seja remoto, desenvolvimento, em loco mesmo, né? A gente tem outros projetos aqui, tinha um outro projeto que não saiu por SEMA desse ano, que eu não posso falar, mas que é muito empolgante,
e vai sair pro próximo ano, com certeza, vocês vão ver. Mas é muita coisa acontecendo aí, legal. Muito legal de ver o Jeep aí. Parabéns, valeu, bom trabalho aí. Parabéns a todo mundo também. Merecido. A equipe mandou muito bem aí. Legal de ver Show. isso. Vamos ver o resto aí. Olha o cara lá do programa da Netflix. Agora eu chamei ele pra ir ver o DeLorean, pra ver a reação dele. Fica esperto que eu chamei o cara lá do programa da Netflix, aquele doidão ali pra ver o DeLorean. Ah, que da hora. Aí você explica pra ele os lances ali. Vamos lá, mano. That's cool. That's really cool. I bet you yours? Yeah, I mean, I built it for my customer. I bet you it goes more than 80 miles an hour now. Definitely. Look, the dash now, it go for 240. Out of California, 2012. Direct one? Yeah, Thank you. Thank you so much. My pleasure. That's sick. That's really sick. Nice, right? I mean, Fits. when it fits. If it fits, it works, you know? Okay, But so I mean, the idea... are you still using the DeLorean transats? No. We have the 911 Porsche transmission. Oh, yeah. E97. We have to work a lot to make both work together. There's a flange spacing for the flywheel, blah, blah, blah. You know how it works. Yeah. It's a pain in the ass, but everything is done. Now we are, as soon as we get back at the shop and from Utah, we're gonna just finish the harness, the axles, the exhaust, and then it's ready to fire. Cool. So by next year it'll be driving. Next month or so, you know, Or so. Yeah, I know. Yeah, or so. How many miles on the engine? 30 something. Nothing. Okay, so what's It's a California. So what's the use Ferrari motor worth? Like 10, 12 grand, something like that. Not Are they really hard that. to find or no? No. Lots of There's a people company. There's a company in California. I don't remember the name right now, but they only do that. They get like a nice hypercars racket and then sell the parts. And then the good thing, we have the video that the engine was running and he was having, so we are like 100% sure that the engine is fine. Cool. It's just we need a little bit more time to finish. A couple things here and there is going to make it work. Beautiful. Thank you so much. Can I take a picture? Sure. Just 1 second. I'll take it from the car. Here, man, make sure that you get the Ferrari motor in there. Very cool. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Cara, que massa, velho. Massa, velho. Aí, Nós vamos zerando o game. aí pirou, ó, velho. Are the DeLoreans hard to find? Like those are more, the body's hard to find. So, the parts, it's a pain in the ass. So, at some point, we have to buy another one to start taking Parts off the Yeah, you know what I mean? And then, Well, what did they make total? Did they make many? 5,000, 10,000? less than that. No, this one is 5,600 something. So, the V number shows them. Yeah. They don't even go to 6,000. So, yeah. I had one once, but it was I have a lot of friends and customers that they have DeLorean in his house park it because they don't trust to go anywhere with the It's engine. gonna break They down. don't know if they're gonna get back, you know. So this is the second one that we swapped the engine. The first one we went with the K24, the Honda one. Oh, yeah. Turbo, 400 horse to the wheel, and nice. But that one it's almost original, like it's like a sleeper, you know. So my customer likes to drive. And then sometimes like the Z guy stopping aside, he wants to race. Yeah. No. Very But cool. It's really fun. Thank you. Thank you so Really much. appreciate it. Appreciate it. Thank you, man. Cara, é muito massa. Muito legal. Assisti os programas dele na Netflix e eu pirava, porque era uma loucura, assim, era um inferno essa oficina, e eles faziam os carros e funcionava. Não, e é um negócio que você tá ligado, ele tem o tipo o ferro velho dele, né? Isso. Ele tem o próprio ferro velho, ele fala assim, cara, tem um Chevel jogado lá, vamos pôr pra Vamos buscar. Busca o Chevel, traz e dá. É muito legal, cara, muito legal. Na hora eu vi ele ali dando sopa, eu digo, fodeu, vou levar lá no DeLorean, azar, o Alexandre que se vira explicar pro cara. Então tá aí. Não, valeu, stop, velho, zeramos o game. Não, zero. Isso aqui vai pro canal do Anderson, tá? Legal. Não vai pro canal da FT, então quem estiver editando esse vídeo, pula esse aqui e manda pro papai lá que ele vai botar no dele, tá? Essa área aqui é uma das áreas mais legais aqui que tem, é da Toyo Tread Pass que chama, e eles sempre botam carros muito exóticos ali. Até começando fora aqui, ó, vamos virar esse aqui, ó.
Essa Mercedes, ó. Essa Mercedes aqui, eu acabei com... ano passado eu vi ela. E ela é uma Z4. Não, desculpa, é uma BMW. Uma BMW Z4, só que tem um motor Mercedes. Isso que eu me confundi. E ela tem um motor Mercedes M120, que é exatamente o mesmo motor que eu tenho na minha SL600, que é o motor do Pagani Zonda. E esse cara acabou desenvolvendo... Fez várias coisas legais nesse carro aqui, ó. Ele colocou bomba de óleo externa, botou um ProCharger aqui, fez uns coletores de escape, um 6 em 1, assim, coisa mais linda. O ronco desse carro é fantástico, assim, muito legal. E isso aqui, tu vê, ó, BMW com motor Mercedes, aí meio controverso o negócio, né? Até o seguinte, ó, muitos de vocês estavam perguntando sobre esse óculos, ó, que eu comecei a fazer uns vídeos que eu filmo dirigindo, né? Esse aqui é um óculos da Ray-Ban, ó. Inclusive eu vi ele pelo Diego Iga usando, até comentei com ele hoje. E ele grava o vídeo direto aqui, sai gravando o vídeo, ó. Vou gravar o vídeo aqui pra vocês, ó. Vou gravar os caras aqui, ó, abanando aí, ó. Ele grava o vídeo direto assim, ó, então fica em primeira pessoa, só tem que cuidar pro boné não ficar tapando aqui, ó. Grava em primeira pessoa e tu anda super de boa assim, ele grava 1 minutinho de vídeo, o suficiente pra fazer uma publicação. Então quem quiser a dica aí, ó, esse é um Ray-Ban da Meta, na verdade. Mas vamos fazer o seguinte agora, vamos olhar os carrinhos que tem aqui, ó. Eu acho que essa parte do Tread Pass de fora não é os carros que estão competindo lá dentro, sabe? Eu tava querendo trazer, a ideia era trazer o DeLorean e colocar ele nessa área aqui, né? Só que eu tava falando com o pessoal da Toyo e os caras não... o DeLorean não tinha a modificação de carroceria suficiente para eles botarem aqui dentro, foi isso que eles me falaram. Então acabou ficando naquele espaço lá fora. Vamos olhar os carros que tem aqui agora aí. Olha aqui, tem um Honda elétrico. Da Ryanair. Ah, esses caras eu conheço, são gente boa pra caramba. Motor elétrico, ó. Primeiro Hondinha. Bem legal. Olha essa BM aqui, ó. Olha as rodas, cara. Ah, os caras fizeram um pequeno... Uma roda diferente, ó. Tipo, como se fosse um aerodisc, mas menor, ó. Motor LS com 8 borboleta, bem legal. Gostei. Uma E36, né? Olha esse Honda aqui, ó. Ah, esse Honda é um V6, ó. Deve ser o V6 da Honda mesmo, biturbo. 2 turbinas. Caramba. Bem pequenininha as turbinas, né? Mas parece ser um carro de track day, ó. De circuito. Bem legal. Olha só essa BMW aqui, uma E30. Bem wide body. Os caras botaram um painel aqui bem grande, ó. Motor LS, 8 borboleta. Bem legal o negócio. Grande, hein? Essas rodas. Nardo Grey, eu acho que é uma cor bonita assim, mas chama atenção o carro no mínimo. Vamos ver o resto aqui. Ah, olha só. Cara, como é que é? Carbon Fiber? Beleza? Como é que tá o senhor? Tranquilo? Quanto tempo, meu? Bonita camisa aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse cara aqui, ó, por culpa dele que eu comprei o Mazda, né? Ou quase não comprei, né? Porque tu não queria que eu comprasse, né? Não, na verdade eu quis ser sincero, né? Na época que não existia smartphone, o pessoal tinha muita dúvida, tinha medo, a grande responsabilidade. Eu liguei pra ele em São Paulo lá, ele era amigo do Heraldo. Eu perguntei pro Heraldo, quem é que pode ser um cara pra olhar o Mazda pra mim em 2012 lá em São Paulo? Acho que foi 2012. 2011. E aí foi o Murilo lá olhar, encheu de defeito o carro. Esse cara, eu ia comprar de qualquer maneira. Não, mas não é. Hoje os amigos até tiram sarro, né? Internet e tal, toda hora ele fica zoando, mas é que eu trabalhava com carro. Então fazer vistoria, tinha que me dizer o real, né? Trabalhava com dealer, mas é que eu não ficava na responsabilidade. Eu vou falar pro cara que o carro é perfeito, chega lá embaixo um carro amarelo verde. Né? O Deni provou, né? É. Cara, bom te ver. Bonita camiseta aí, ó. Obrigado. Aí, ó. Antes de terminar a gente se fala. Tá, valeu. Falou. Ó, voltando aqui. Olha só isso aqui, ó. Os caras pintaram o carro pela frente, tu não enxerga, mas o carro é todo de fibra de carbono, ó. Dá pra ver a emenda aqui assim, ó. Ah, eles deixaram um toque assim, ó. E aqui ficou a fibra de carbono mesmo, ó. Caramba, GTR R33, todo de carbono aqui, ó. Esse carro é legal. Esse carro tá na lista aí, com certeza. Capricho, hein? Os caras botaram 2 turbininhas pequenas. Olha isso aqui. Os Royce com interior verde aqui. Não tem muita coisa, mas tudo bem. Tem alguns que devem achar legal aí. O Nissan, o Supra MK5, né? Legal. Wide body, tudo aqui. Mas é meio demais. C8. Os caras botaram aqui, ó. Esse lipzinho aqui, ó. Que pneu que é esse aqui?
345, 35, aro 18. É, um pneuzão bem grande mesmo. Ah, o coletor de emissão de fibra de carbono. Santo Antônio tipo, por cima ali. Os bancos Tillet, esse banco é legal. Ah, legal isso aí. Uma Bronco antiga, ó. Pure Bronco. Com o Coyote moderno. Muito legal, ó. Ah, o carro é no capricho, ó, só. Bem no detalhe. Cara, esse 300ZX aqui, ó, pra mim tá na lista, né? Eu sempre digo, tem um vizinho meu que tem um dia eu vou tirar dele, pode escrever. Tá bem largo, bem largão. Ah, olha só isso aqui, ó. Eles Rohana Cobra, mas é na verdade um Skyline, ó. Felipe, né? É, esse aqui, tirar o Ford e botar um motor de Nissan Skyline aqui, ó, Felipe, o que tu acha? Cara, mas muito legal. O carro é impecável, assim, de lata, tudo. Bah, impressionante. Bah, olha isso aqui. Flat side. Ó, os caras fazem uns projetos assim que é de dar... Olha, cara, a pintura desse carro aqui é incrível. Ah, e esse cara pegou um Coyote, ó, e fez as tampas de válvulas de estilo antigo, ó. Parece os carros antigos, ó. Ficou bem tri. Parece que é um carro motor antigo, mas é um motor bem moderno. Os caras fizeram a frente inteira. Claro, isso aqui é uma de corrida mesmo, né? Um motor Hellcat, ó. Mas é uma Toyota, ó. Toyota com motor Hellcat. Ah, isso aqui, ó. Porsche 996, ó. Porsche 996, bem largo, ó. Bem largo. Fizeram a traseira tipo GT, né? Um Carrera GT. 240 aqui. Um Datsun. Ah, esse é legalzinho. Outro aqui. Bah, que motor é esse aqui? O V12 Hartley. Cara, que motor é esse V12 aqui? Deixa eu ver. Bem legal, hein? Ah, isso aqui dá pra berrar mesmo, hein? Olha só, que coisa linda. Bah, muito legal. Os caras são foda, hein, meu? Realmente, SLR. Bah, mas esse aqui é meio tuning demais aí pro meu gosto. Os caras exageram. Bom, gosto pra tudo, né? Olha essa Porschezinha aqui, ó. Uma 993. Que coisa. Cara, é até difícil interpretar o que os caras fizeram aqui. Porque tem o teto panorâmico, tem o wide body, a traseira não parece. Fizeram tipo um tail, um long tail assim. Legal. O que é isso aqui? Uma Mercedes antiga, ó. Olha só esse Mustang aqui. Era muito legal. E olha isso aqui. É uma bandeirante, parece. Um negócio de... Cara, os caras fazem um negócio muito caprichado aqui. É realmente assim, carro de show mesmo, hein? Cadê os caras? Vamos fazer agora um... É um motor base... Ah, é um motor Toyota. É um GZ, que é um V12 do sedãzão gigante. 720 HP aspirado. Sim, aquele motor ali é 2.2JZ, na verdade. Ele é 2.2JZ em V, aquele motorzão lá. Que legal.
Vamos encerrar o episódio aqui agora. Eu acho que, primeiro eu quero saber assim, ó, pelas camisetas assinadas aí, acho que deu boa, né? Meu Deus, se deu boa, né? Na verdade, gostaria de, primeiro de tudo, agradecer aqui o meu primo que me apresentou, né? Ele que ganhou, na verdade, a viagem. E com certeza também o Anderson por toda a viagem incrível dos sonhos que ele está realizando aí. A recepção. E também a todo o pessoal da Fueltech, né? Os amigos novos aí, todo o pessoal lá de... Só o Denis que não veio, né? Brincadeira. Ele vai estar aqui. Bota o Denis ali, por favor, editor. Então, espetacular. Cara, foi legal, né? Não, e no final das contas a gente acabou fazendo um monte de coisa e um período legal, né? Deu pra fazer o churrasco lá, deu pra mexer, fazer umas bobagens, vim pra cá, SEMA gigante, né? Na verdade, pra lembrar tudo que nós fizemos, tem que pegar as fotos e ficar... Tem que olhar o episódio, tem que olhar... Tem muita coisa, tem que ir voltando e olhando pra gente pegar e, fizemos tal coisa, foi muita coisa que a gente fez. Muita coisa. Foi muito da hora. Vai ter história pra contar. Alguma história pra contar. Que legal, cara. Andamos de Opala lá, que... Sim, o cara aqui é o motorista de Opala nato, né? Sabe, sentou, vestiu o Opala lá. Não, deu bem certinho em mim. Cara, espero que fique na memória aí, espero que se lembre aí. Que isso seja uma memória boa, né? Uma memória boa. E vocês também quase tiveram a cabeça Peraí. Quase tiveram a cabeça decepada lá no GT40. Rolezinho de Mercedes. Tava legal, né? Sim, eu fui sentar na Mercedes e, meu Deus do céu, caí pra dentro assim. Eu fui olhar o que aconteceu aqui, fui lá e mexi os bancos ali. Tudo que dava pra trás? É o que dava. E ainda assim. Ainda dava pequena. Ainda pudemos ter a felicidade de estar junto quando estavam testando o carro lá com a nova FT. Da 700. Cara, você vai ficar na história. É uma coisa... 4.000 HP. Vai ficar na história e a gente não... Pra nós, assim, eu mesmo às vezes eu esqueço dos passos que aconteceram ao longo dos anos, né? Mas assim, o teste de uma nova, da 700 pra nós ali é muito importante, é um marco na nossa história, sabe? E vocês viram do quanto a gente tava tenso aquele dia, né? A correria, o Luiz, o Arcon, o Felipe não pararam um minuto ali, tentando, passando pelo que podia melhorar ali, cada passada, cada teste lá. O Denis também ali ajudando. Foi show de bola pra gente participar desse momento. Que legal. Não, cara, eu vou dizer assim, quando a gente fez a promoção, né, a gente não... Era difícil pensar assim, que prêmio a gente podia dar, né, que seria diferente, assim, né, porque, beleza, vamos dar o Mazda, vamos dar umas injeções ali, né, mas, assim, a viagem, a gente pensou, tem um monte de gente que queria ter um sonho de vir para os Estados Unidos, né, e eu vou dizer assim, cara, honestamente, eu não podia ter sido pessoas melhores que vocês aí para ganhar, porque dá pra ver que vocês curtiram, vocês vieram. Realmente a primeira vez que estão vindo aqui, conseguimos fazer um evento lá na Fueltech mesmo, o dia do churrasco lá, que foi bem legal. Nossa, churrasco, né? Show de bola. Que deu pra fazer um monte de coisa, então assim, cara, eu fiquei realmente feliz, assim, eu digo que quando os planetas se alinham, assim, as coisas dão certo, assim, tudo converge, sabe? Então, fico feliz aí. Só não ser preso agora nos últimos 2 dias para não estragar a brincadeira. Continuar assim. E voltando pro Brasil, vamos ter história para contar. Isso aí. Sim. Espero vocês no Festival Velopark lá também, ou no Fueltech Chimarrão também. Tem que vir também. Iremos. Tá bom? Então tá, obrigado. Obrigado, valeu, espero que tenham gostado mesmo. Valeu mesmo. Né? Valeu. Muito bom. Valeu, gurizada. Obrigado aí vocês. Valeu, meu. Valeu. Então tá, muito bom, gurizada. Encerrando um SEMA aí com sucesso. Delore aí fazendo sucesso. Não foi o SEMA, acho que é um SEMA diferente pra gente, né? Mas a gente vai voltar mais forte. Esse ano foi um ano batalhado, um ano lutado aí, mas as coisas vão dar certo. Então tá. Valeu. Até a próxima, gurizada. Bem na hora.